O Márcio. Boa noite, boa noite. Tem gente, o pessoal está me escutando aí? Boa noite, Axel. Oi, eu falei. Primeiro curso, né? Ô, pai, tá bem o salário do senhor? Vocês estão me escutando? Estou ouvindo bem, Axel. É que saiu no salário. Opa, beleza. Abaixo, filho. Abaixo? Sim. Peraí. É tu não, é o som. Antônio, desmuta o som, desmuta. Deixa eu dar uma Ele é olhada. que o Carlos está tentando colocar o som na caixinha. Do rádio. Ei, Juan, tu quer dormir, é, Juan? Eu vejo para ele. Antes de acontecer tudo nessa cadeira melhor, tá? Ele vai. Bluetooth mode. Peraí que eu tô tentando abrir o áudio do Antônio aqui. Ele abre o Axel quando ele for falar. Ah, vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. O pessoal está me ouvindo bem aí? Bora, meu povo. Vocês estão atrasados, meu povo. Você termina um choro, mas boa noite. Tenta lá só vai. Cavalheirismo aí, vocês. Vocês estão me ouvindo bem aí? Ou não? Não dá, não. Ô, Carlos, tá me ouvindo? Carlos, Eu tô. Ah, tá, Carlos. Ei, gente, vamos fazer se ver se a caixinha não fosse demorando. posso começar? Não. Mas eu pode começar. Sim, não tem como tirar a TV, não. O Antônio tá aí? Você tá aí, Antônio? Vai dar, não. É só apertar no Na caixa de som. negócio do áudio. Deus, a TV não sai só assim, em chamado. Ô, Axel, pode iniciar, cara. Tá, vou iniciar aqui. É porque tem um monte de celular ligado. É só apertar no negócio do áudio aí.
Boa noite a todos. Boa noite, entendeu? Sejam bem-vindos a todos ao nosso projeto de extensão. Entendeu? A gente vai falar um pouquinho sobre a introdução do estudo de direito para vocês, crianças e jovens. Entendeu? É o seguinte, é uma matéria que vocês não têm no ensino fundamental, nem no ensino médio, mas deveriam ter, entendeu? Para saber como é o nosso país, como funciona a política do nosso país. Entendeu? Os alunos são 4 alunos que estão fazendo esse projeto. O Axel, eu, o Antônio, o Cauê e o Rafael, tá? Vou começar a falar aqui. Queria perguntar para vocês quem tem um sonho de um dia ser advogado. E Axel? Oi. É porque tá baixo aqui, entendeu? O volume. A gente não tá conseguindo ouvir direito. Você está com fone, Axel? Você está me escutando, Rafa? Eu estou ouvindo bem. O áudio do Rafael tá bom. Eu acho que tá bom, né? Tá, o do Rafael tá de boa, dá para todo mundo ouvir. Perfeito. Tá. Fala aí, Axel. Oi. Fala aí, Axel, para ver. Oi. Tá dando pra Acho que ouvir? deu uma melhorada, né? Beleza. Eu vou começar, tá? Então, vocês ouviram o começo ou não? Deu para ouvir, ó, baixinho, deu para ouvir. Repete a intro. Ninguém ouviu nada, não. Tá. Queria falar que a gente está fazendo um projeto de extensão. É um projeto da faculdade, 10º semestre. E a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução ao estudo de direito. É uma matéria que vocês não têm nem no ensino médio, nem no ensino fundamental de vocês, mas deveriam ter para saber como é a política e como funciona a organização do nosso país, entendeu? Os alunos do nosso semestre que estão envolvidos nesse projeto sou eu, o Axel, o Antônio, o Cauê e o Rafael, tá? Cada um ficou com uma parte, eu vou falar primeiro, e aí depois eu vou dar a voz para o Rafael. Vamos começar, hein? Eu queria saber de vocês, quem tem o sonho de um dia ser delegado, ser promotor, advogado, ou outro cargo que pretende atrelar a ciência jurídica a isso? Algum de vocês tem algum sonho sobre isso? Então, se sim, essa aula é extremamente valiosa para a sua vida, entendeu? Então, preste muita atenção. Preste muita atenção. Vou começar com o artigo 1º da Constituição. Entendeu? O artigo 1º fala que o Brasil é um Estado democrático de direito, né? Isso quer dizer que democracia vem do grego, entendeu? É demo, que é povo, e cracia, que quer dizer poder. Então, poder emana do povo, entendeu? Provém do povo. Então, o nosso Estado, o nosso país, ele é desenvolvido do povo, entendeu? Quais são os fundamentos legais para que nosso país seja um Estado democrático de direito? A gente tem 5 pilares, segundo o artigo 1º da nossa Constituição. O chamado SOCI de Vapu. O SO é de soberania. O Brasil é uma nação soberana, ao qual possui autonomia e independência para governar internamente e estabelecer as relações com os outros países sem interferência externa. Ou seja, o Brasil ele possui soberania sobre o próprio país. Ele não precisa
de aval nem da ONU, nem do Cazaquistão, nem dos Estados Unidos para fazer qualquer coisa dentro do país. Entendeu? Ele tem a sua soberania, possui autonomia e independência sobre isso. O C é de cidadania. Cidadania é que todos os brasileiros natos ou brasileiros naturalizados. Brasileiros natos são aqueles que nasceram aqui, são naturais daqui, e naturalizados são uma pessoa que nasceu lá fora e tem ou pais brasileiros ou veio para cá e casou com alguém brasileiro, entendeu? E possui uma cidadania brasileira. São cidadãos com direitos e deveres perante o Estado, que é o Brasil, assegurando-lhes a participação na vida política e no exercício dos direitos fundamentais. Ou seja, cada cidadão brasileiro nato ou naturalizado ele tem os direitos à democracia, que eu já falei, e tem os direitos à política, entendeu? Ele pode votar, ele pode exercer a cidadania dele. O DI é dignidade da pessoa humana. A dignidade é um valor essencial e inviolável de cada indivíduo, devendo ser responsável, devendo ser respeitada e protegida pelo Estado em todas as ações. Ou seja, a dignidade é um dever do país, entendeu? A dignidade da pessoa humana, ela diz muito a nossa saúde, a nossa segurança, entendeu? O dever do Estado de proteger o indivíduo brasileiro. E o VA, que é o VAR, são valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ou seja, o trabalho é reconhecido como um valor social e a livre iniciativa é incentivada de forma para promover o desenvolvimento econômico e a geração de emprego. Ou seja, cada cidadão pode trabalhar no que quiser e pode exercer o que quiser com independência própria. Não precisa do Estado para mandar ele trabalhar em alguma coisa, sabe? Ele tem que saber do que ele é bom ou fazer algo bom e a independência sobre isso. Né? O pluralismo político. Assegurada a liberdade de manifestação política, permitindo a existência de diferentes ideias, partidos políticos e grupos organizados na sociedade. Ou seja, o pluralismo político é tudo que tem no nosso país. Ou seja, eu posso formar um partido político hoje, eu posso ser do candomblé, eu posso ser de qualquer religião. Isso é independência minha, é o pluralismo político, entendeu? O nosso país é plural. Ele busca tudo, entendeu? A minha apresentação é essa, eu vou abrir aqui a do Rafael, rapidinho. Rafa, está Boa noite, preparado? pessoal. Meu nome é Rafael. Quero agradecer a presença de todos, primeiramente. O Axel, você consegue abrir o slide aí para mim, para eles verem? Só um minutinho. Só um minutinho. Tá, por favor. Bem, enquanto ele abre, eu vou falar sobre a organização do Estado brasileiro. Quem define essa organização é a Constituição Federal. E a Constituição, eu acho que vocês já ouviram falar, é a lei maior do nosso país. Né? A Constituição é a lei maior, ela está no topo. Né? Se tivesse uma pirâmide, ela estaria no topo, e todas as outras leis que estão abaixo, que são elaboradas e feitas no parlamento, devem estar em conformidade com a Constituição. Então, toda a organização do Estado é definida pela Constituição Federal. Inclusive, qualquer um de nós conseguimos ter acesso aí, só acessar o Google e colocar lá a Constituição Federal, e aí a gente vai ver todos os artigos, né, todas as leis que regem o nosso Estado. No artigo 2º dessa Constituição Federal, está definida ali os poderes da República, que são 3. Muito provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, que é o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Eu vou discorrer um pouco sobre cada um deles, e eu vou usar muito como referência aí o estado do Piauí, né, o estado de vocês, e a cidade de Floriano. Primeiro eu vou falar do Poder Legislativo. O Poder Legislativo ele é
responsável por elaborar as leis. Então, ele legisla, né? Em âmbito federal, primeiro é bom explicar que existe 3 âmbitos aí, né? Existe o âmbito municipal, que é exercido pelas câmaras dos vereadores, né, de cada município. Existe o âmbito estadual, que é exercido pelas assembleias legislativas de cada estado, e o âmbito federal, que é exercido pelo Congresso Nacional. Isso o poder legislativo. O poder legislativo em âmbito federal é exercido pelo Congresso Nacional e é dividido em 2 casas, que é a Câmara dos Deputados, né, que são compostos por 513 deputados, e o Senado Federal, que é composto por 81 senadores. Desses 81 senadores, cada estado manda 3 senadores lá para o Senado, né? O estado do Piauí, por exemplo, tem 3 senadores no Senado Federal, representando o estado de Piauí, e ele tem 10 deputados na Câmara dos Deputados. No âmbito estadual, tem a Assembleia Legislativa, como eu falei, que é composta pelos deputados estaduais, e em âmbito municipal está a Câmara Municipal, né, que é composta pelos vereadores. E como é que a gente sabe a quantidade de vereadores que cada cidade tem? Por exemplo, aí em Floriano, eu vi aqui na internet que tem 60 mil habitantes, né, na cidade de vocês. Então, a Constituição define que aquelas cidades que tenham entre 50 e 80 mil habitantes vão ter 15 vereadores. Então, a cidade de vocês, se vocês observarem aí, tem 15 vereadores, porque a Constituição define dessa forma, né? Se tivesse, por exemplo, 15 mil habitantes, teria apenas 9 vereadores. Se vocês quiserem verificar depois, está no artigo 29 da Constituição Federal. Só pesquisar lá. Constituição Federal, Planalto, no artigo 29, vai estar definindo a quantidade de vereadores que cada cidade tem direito. Em relação ao poder executivo, qual é a atribuição dele? Ele vai executar, né? Ele vai aplicar as leis aprovadas pelo poder legislativo. Então, o poder legislativo ele aprova as leis, né? Na pessoa dos deputados e senadores e dos vereadores também. E o poder executivo, que é representado pelo prefeito em âmbito municipal, é representado pelo governador em âmbito estadual e é representado pelo presidente da República em âmbito federal. E, portanto, se a Câmara dos Vereadores aprova a construção de uma estrada, de uma ponte, quem vai executar, quem vai fazer essa obra é o Poder Executivo, né? Ali na pessoa do prefeito, que vai ter o auxílio dos seus secretários. Em âmbito estadual, é a mesma dinâmica, só que quem vai executar é o governador, apoiado também pelos seus secretários, e em âmbito federal, será o presidente da República que irá executar as leis aprovadas pelo Congresso, com o auxílio dos seus ministros ali de Estado, né? E, por último, eu vou falar do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele é responsável por julgar, por aplicar as leis aos casos concretos. Ele é responsável por pacificar, né, promover a pacificação social, julgar os conflitos. Então, se um de vocês aí celebra um contrato de compra e venda com amigos dele, aí esse amigo não paga, né, um contrato de compra e venda de um carro, por exemplo. Se esse amigo não paga esse carro, você pode ir até o judiciário, procurar o judiciário, ingressar com ação, visando executar esse contrato, visando receber esse carro que você pagou por ele e que está celebrado ali no contrato. Então, o judiciário, em suma, ele tem essa função de aplicar a lei ao caso concreto, né, de pacificar os conflitos. Essa é a função principal do judiciário, e em âmbito federal, ele é exercido pelo Supremo Tribunal Federal, né, que está bem famoso aí, passa no jornal sempre, o Supremo Tribunal Federal, em âmbito federal. Também tem os tribunais superiores, né, que é o Superior Tribunal de Justiça, tem o Superior Tribunal do Trabalho, que é as causas trabalhistas, né, isso em âmbito federal. E tem o Superior Tribunal Militar, que um crime cometido por qualquer militar será julgado aí em âmbito federal pelo Superior Tribunal Militar. E em âmbito estadual, nós temos os tribunais de justiça. Cada estado tem o seu tribunal de justiça aí, que é o representante do poder judiciário. Então, em suma, pessoal, é isso. Nós temos esses 3 poderes, estão lá no artigo 2º da Constituição Federal, né, que é o legislativo,
para legislar, elaborar as leis, o executivo irá executar as leis elaboradas pelo legislativo, e o judiciário que irá aplicar essas leis, pacificando os conflitos entre a sociedade. Então, eu espero que eu tenha conseguido aí esclarecer, né, ajudar de alguma forma, e eu vou passar a palavra agora para o meu colega Cauê, que vai falar sobre os objetivos da República Federativa do Brasil. Já agradeço aí de antemão a atenção de todos. Uma boa noite a todos, tudo bem? Muito obrigado, queria agradecer primeiro, né, por a gente conseguir se reunir nessa reunião e também por vocês dispor do tempo de vocês para conseguir ouvir sobre o assunto, né, que, como o Axel falou no início, é muito importante. Muitos de nós passaram na escola, né, e acabamos não visto, né, algo tão importante quanto isso, porque, querendo ou não, está na nossa vida todo dia, né, que é a presença do Estado. Bom, no artigo 3º, né, da Constituição Federal de 1988, ela estabelece alguns objetivos fundamentais que o Estado brasileiro tem, né, que são eles construir uma sociedade livre, né, justa e solidária, né, por exemplo, já ali a gente já diz que somos uma democracia, né, não somos uma ditadura ali. Nisso, o Estado ele tem um compromisso ali de promover a igualdade, né, de oportunidades, ter ali a sua justiça social, e solidariedade entre os cidadãos, né, buscando um ambiente de convivência mais harmoniosa para todos ali que vivem no meio, né? O Estado, né, tem esse objetivo de garantir o desenvolvimento nacional. O Estado ele deve buscar ali o seu desenvolvimento econômico, social, cultural também do país, visando o bem-estar de todos os brasileiros. Né? Tem por objetivo erradicar a pobreza, a marginalização, ali a exclusão, né, da social, né, também é um objetivo fundamental do Estado, né, do governo, buscando a melhoria de condições de vida da população, também é uma delas. E como eu falei, é reduzir a desigualdade social e regional, né? Que a gente sempre vê muito isso também em jornal, hoje que a gente liga a TV, a gente sempre vê isso sobre desigualdade social e como que está a sociedade vivendo, muito mais em jornais, né? É, e, e novelas também aparece muito, é um assunto bem recorrente, né, na verdade, hoje em dia. É dever do Estado também diminuir essa desigualdade econômica, né, entre as diferentes regiões do país, né? Como tem Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, tudo ali é muito. O objetivo do Estado é tentar igualar essas regiões do país, né? E aí que vai promover a igualdade, a oportunidade, né? O equilíbrio desse desenvolvimento. Promover o bem a todos, sem preconceitos de origem, nem de raça, sexo, gênero, cor, idade, né? Quaisquer outras formas aí de qualquer tipo de discriminação. O Estado também age, né, de formas para garantir a igualdade de direitos também, né? Não adianta uma pessoa ter um direito e outra pessoa, por ela ser negra ou de qualquer outro tipo de diferença, não ter esse tipo de direito também, e nem oportunidades, né? E, e ele combate, ele tem esses meios para combater, né, de todas as formas esse tipo de discriminação, como eu falei, e assegurando também a dignidade, né, e a igualdade entre todos os cidadãos, né? E é isso. Eu acho que dentro do nosso estado e tendo isso como um artigo próprio, né, como eu falei, é o artigo 3º da Constituição, mostrando todos esses objetivos do governo, do estado em si, né, como uma entidade, ela consegue bem encaixar e consegue colocar dentro desse artigo todas as nuances e todos os pequenos pontos para que nada fique com lacunas, sabe? Então ele consegue colocar tudo certinho para que todo brasileiro que possa ter oportunidade ali de pegar a Constituição e ler e ver que todos temos os mesmos direitos e todos estamos juntos
barco, digamos assim, para nossa evolução social e cultural e tudo mais econômica, né? Feito. O Antônio tá aí, Antônio? Antônio, pode seguir. Antônio? Olá, vocês Fala. conseguem me ouvir? Sim, tá tudo bem. Ouvindo bem, Antônio, pode continuar. Perfeito. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos e espero que tenha sido uma apresentação produtiva. Eu vou continuar com o artigo 4º da Constituição Federal, que trata de como o Brasil deve agir com suas relações internacionais. E ele tem 7 princípios a seguir, que, como vocês verão, explica os comportamentos do cenário internacional. O primeiro princípio do artigo 4º é a independência, que se explica basicamente em não deixar que os outros países intervenham nas decisões que nós tomamos. Esse, sem dúvidas, é o principal dos 7 princípios a serem seguidos, porque garante a autonomia do Brasil em suas decisões e a soberania nacional. Em seguida, tem os direitos humanos, e esse princípio diz como o Brasil deve se posicionar em relação às infrações cometidas, principalmente pelos outros países, nessa área. Em caso de crime de guerra, por exemplo, o Brasil sempre vai se posicionar contra aqueles que praticaram os direitos humanos. Praticaram ações contra os direitos humanos. O terceiro princípio é a autodeterminação dos povos. Então, esse se combina já com o 4º princípio, que é a não intervenção. Ou seja, o Brasil não vai influenciar da mesma forma que nós, como primeiro princípio, não queremos que os outros países influenciem nas nossas decisões e na nossa maneira de agir. O Brasil também não tem essa pretensão com os outros países, permitindo que eles se desenvolvam da maneira que quiserem e se determinem, se posicionem da maneira que quiserem também. Mas na autodeterminação dos povos, nós temos os casos em que há cisão de países, ou seja, a separação em blocos, porque são países que foram formados no papel sem um consenso interno deles. O Brasil vai se posicionar sempre de maneira que esses grupos de pessoas se organizem entre si, sem interferência externa. Nós temos o princípio da igualdade entre os estados como nosso 5º princípio de relações internacionais, e esse indica que não importa o quão bem desenvolvida é uma nação ou outra, elas devem estar em pé de igualdade para negociar, e preza principalmente a cooperação entre elas para o maior desenvolvimento da humanidade. O principal princípio, além da não intervenção no Brasil, eu diria que é esse 6º agora, que é a defesa da paz. Vocês podem notar pelo nosso histórico, o Brasil dificilmente entra em guerra, só quando é provocado mesmo. E mesmo nos conflitos mais difíceis em que o Brasil não está diretamente envolvido, ele tenta ser o mediador. Acho que o princípio norteador das relações internacionais, porque vejamos o caso recente da Ucrânia, o Brasil nunca se posiciona diretamente numa ponta ou outra contra o conflito,
porque isso levaria a um maior atrito em vez de uma solução pacífica e conciliadora. Por fim, temos o 7º princípio, que é, em tese, o mais bonito, que é a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, que é nada mais do que os povos como nação, ou seja, como país, devendo cooperar econômica e estruturalmente, fornecendo matéria-prima, mão de obra, naquilo que lhe é melhor, de modo a progredir no aspecto humano, social, econômico, cultural e principalmente o aspecto científico da humanidade. Porque a ciência se faz a passos curtos. Então, se um país puder colaborar com qualquer parte desse progresso lento, essa informação deve ser compartilhada com todos, para que usem essa informação para progredir mais, dar os próximos passos do desenvolvimento humano. E é isso. Esses são os 7 princípios do direito internacional e de como o Brasil deve levar suas relações externas. Se tem alguma dúvida sobre os 4 artigos